Tem uma pergunta aqui do Túlio. Ele pergunta o seguinte: se há alguma diferença essencial ou característica distintiva nos impérios romano, ocidental, quando em comparação com outras culturas, outros impérios? Sim, vamos dizer que a característica distintiva do Império Romano é a sua ordem jurídica. Isso aí acho que todo mundo sabe. Né? Então, até hoje, se estuda, ou pelo menos deveria se estudar, vamos dizer, o direito romano, por ele ser, vamos dizer, o primeiro modelo, vamos dizer, de uma ordem jurídica inteiramente racional. Quer dizer, no sentido do Kelsen, você tem as premissas colocadas lá em cima, que é a lei máxima, você tem as leis menores que vão traduzindo aquilo para setores cada vez mais particularizados da realidade. E, evidentemente, esse edifício jurídico é uma obra-prima, e foi isso que permitiu que o Império Romano absorvesse dentro de si as culturas mais diversas. Então, de certo modo, pode dizer, o Império Romano ele não era um império laico, ele era um império multirreligioso. Isso é muito diferente, porque você tinha a religião romana e as divindades das culturas assimiladas eram integradas no panteão romano. É a mesma religião, ela só vai assimilando novas e novas e novas divindades, novos e novos costumes, mas ainda é a mesma religião. Então era, evidentemente, um império religioso. Mas era um império religioso cuja unidade não era determinada por uma doutrina religiosa. Se você pensar a doutrina da religião romana, era um negócio muito vago. O que era definido, sim, é o direito romano e a estrutura do Estado romano. Então, você tem uma religião vaga e indefinida, plástica, capaz de se adaptar às circunstâncias mais diversas, junto com uma ordem estatal maravilhosa, capaz de unificar as circunstâncias e os povos mais diferentes. Esse foi o segredo do sucesso romano. Se você perguntar o que fez o Império Romano decair antes da invasão dos bárbaros, a resposta é a coisa mais simples. Foi o estatismo galopante. Né? Justamente à medida que o Império se expandia, veio, então, a tendência de centralizar a economia, tomar decisões na esfera econômica. Em suma, era uma antecipação do maldito socialismo. E isto afundou a economia romana. Como afundará a economia de qualquer país que se meta com esta coisa? Se você quer fazer uma economia centralizada, estatizada, só tem um jeito, você tem que fazer guerra. Né? Isto aí, os nazistas entenderam. Os nazistas também eram socialistas, queriam economia centralizada. Então nós temos que fazer o quê? Uma economia de guerra. Quem também entendeu isso foi Hugo Chávez. Né? Se queremos uma economia centralizada, temos que militarizar toda a sociedade. Quem também entendeu foi Trotsky. Né? Ele falava, a expressão é dele, militarização da economia, militarização de toda a sociedade. Então, você pode fazer uma economia socializada e centralizada quando ela vai viver do saque e do assalto aos seus vizinhos. Porque daí mesmo que ela seja uma economia deficitária, o que você perde dentro, você ganha fora. Está entendendo? A nossa economia internamente não funciona, mas a gente rouba o vizinho e pronto, acabou. É? Então, isso é a única... Economia socialista só é possível se for economia de guerra. Mas, note bem, se esta economia chegasse a dominar o mundo, ela afundaria porque não haveria mais nada para você roubar. Você vai roubar o quê? A Lua, o planeta Marte, a Estrela Vega? Não tem mais. Né? Então, é uma economia que vive da desgraça dos seus vizinhos. Isso é assim por natureza. Foi assim no Império Romano. Quer dizer, quanto mais centralizava, quanto mais estatizava a economia, mais precisava expandir para poder roubar os outros um pouco mais.